O irmão que presenciou aquele milagre no hospital ainda hoje conta com lágrimas nos olhos como tudo aconteceu. Ele não era parente do jovem, mas um servo que tinha ido visitar outro irmão enfermo no mesmo corredor. Ao passar pela porta do quarto, ouviu os gemidos de dor e viu a família desesperada, com o rapaz já pálido, os lábios arroxeados, e os médicos correndo para estancar o sangue que jorrava sem parar. O irmão não pensou duas vezes, entrou, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a clamar em voz alta, não com palavras bonitas, mas com o coração partido, dizendo apenas: Senhor Jesus, tem misericórdia. Este jovem é teu, não deixes que o inimigo leve. Pelo teu sangue, ordeno que a hemorragia pare agora mesmo. A família, que não era da congregação, olhou assustada, mas não teve forças para reagir. A mãe do jovem, que até então só chorava, viu quando o irmão estendeu a mão sobre a cabeça do filho e com autoridade disse: Em nome de Jesus, o tronco arterial está curado. A ferida está fechada. O sangue de Cristo fala por este jovem. Na mesma hora, como se alguém tivesse fechado uma torneira, o fluxo de sangue parou. Os médicos que estavam preparando uma cirurgia de emergência se entreolharam incrédulos. Um deles, mais velho, aproximou-se e verificou. A artéria havia selado sozinha, sem pontos, sem sutura, como se nunca tivesse sido cortada. O jovem, que já estava quase desmaiando, abriu os olhos e perguntou, fraco: O que aconteceu? A enfermeira, tremendo, só conseguia repetir: Isso não é normal. Isso não é normal. Mas para os que conhecem o poder de Deus, era mais do que normal. Era a confirmação de que ele ainda opera como nos dias dos apóstolos. O irmão que orou não era ancião, não era obreiro, era apenas um servo fiel que sabia que quando o nome de Jesus é invocado com fé, os céus se movem. Ele não fez alarde, não contou para ninguém além dos presentes, mas a notícia se espalhou entre os irmãos da região como fogo em palha seca. Muitos que ouviram aquele testemunho foram levados a buscar mais a Deus, entendendo que a oração não é um ritual, mas uma conversa viva com aquele que tem todo o poder. Nos dias seguintes, o jovem, que se chamava Daniel, começou a frequentar as reuniões, não por obrigação, mas porque algo dentro dele havia mudado. Ele contava que, enquanto esteve entre a vida e a morte, sentiu uma paz tão grande que não conseguia explicar. Era como se alguém me segurasse pela mão e dissesse: Não tema, eu estou aqui. Ele não viu anjos, não teve visões, apenas aquela certeza inabalável de que não estava sozinho. E isso bastou para que, após a recuperação, ele se batizasse nas águas, entregando sua vida totalmente ao Senhor. A família dele, que antes zombava da fé dos irmãos, agora pedia para que orassem por eles. A mãe, que era católica, começou a ler a Bíblia e, aos poucos, deixou de lado as imagens e os terços, entendendo que a salvação não vem por obras, mas pela graça de Deus. O pai, que era indiferente a tudo, passou a acompanhar o filho nas reuniões, e certa noite, após um culto de oração, ele se levantou e pediu que os irmãos intercedessem por ele, porque queria sentir aquela mesma paz. Não demorou muito para que toda a família fosse batizada, e hoje eles servem ao Senhor com alegria, testemunhando em suas casas, no trabalho, em todo lugar, que Deus é real e que Ele ouve os que o buscam de todo o coração. Mas o milagre não parou por aí. Alguns meses depois, Daniel começou a sentir dores fortes nas costas. Os exames revelaram que, devido à perda de sangue na primeira cirurgia, seus rins haviam sido afetados, e os médicos disseram que ele precisaria de diálise pelo resto da vida. Mais uma vez, a notícia abalou a família, mas desta vez eles não entraram em pânico, eles oraram. Os irmãos da congregação se uniram em jejum, e em uma noite de vigília, enquanto todos clamavam, Daniel sentiu algo estranho. Era como se uma mão quente tocasse suas costas e, em seguida, uma dor aguda que durou apenas alguns segundos. Quando ele se levantou para dar o testemunho, não havia mais dor. No dia seguinte, os exames mostravam que seus rins estavam funcionando normalmente. O médico, o mesmo que havia atendido no primeiro milagre, olhou para os resultados e, sem jeito, disse: Não tenho explicação para isso. Mas se foi Deus, então Deus é grande mesmo. E Deus é grande. Não porque ele faz milagres quando lhe apetece, mas porque ele é fiel à sua palavra. Ele disse: Clamai a mim, e eu vos responderei. Jeremias 33, 3, e assim tem feito. Não são poucos os irmãos que, ao ouvirem esse testemunho, se lembram de curas semelhantes em suas próprias vidas. O irmão que teve o câncer desaparecer após uma unção com óleo, a irmã que recuperou a visão depois de anos de cegueira, o casal que recebeu a bênção de um filho após anos de esterilidade. Não são casos isolados, são provas de que o mesmo Deus que abria os céus para Elias, que curava os enfermos pelas mãos de Pedro e João, é o mesmo que hoje ouve os gemidos dos seus filhos. Há quem pergunte: por que Deus cura uns e outros não?
Mas a pergunta errada não é essa. A pergunta certa é: será que temos buscado a Deus com o mesmo zelo, a mesma fé, a mesma entrega? Muitas vezes o milagre não vem porque não clamamos como deveríamos. Ou clamamos com os lábios, mas não com o coração. Ou pedimos, mas não perseveramos. Jesus disse que devemos orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. E quantas vezes desistimos na primeira dificuldade? Quantas vezes deixamos de jejuar, de vigiar, de buscar a face do Senhor porque o mundo nos distraiu? Daniel aprendeu isso da maneira mais difícil. Após a cura dos rins, ele pensou que sua vida seria só vitória. Mas o inimigo não desiste tão fácil. Pouco tempo depois, ele começou a sentir fraqueza nas pernas, e os médicos diagnosticaram uma doença degenerativa que, segundo eles, o deixaria paralítico em poucos anos. Dessa vez a prova foi maior. Ele orava, jejuava, os irmãos intercediam, mas a doença parecia avançando. Houve noites em que, sozinho em seu quarto, ele chorava e perguntava a Deus: por que eu, Senhor? Não foi suficiente o que já passei? Mas o Espírito Santo, em sua fidelidade, lhe falava ao coração: confia em mim. Não é pela cura que eu sou Deus, eu sou Deus mesmo sem a cura. Mas se for da minha vontade, tu andarás de novo. E assim, entre lágrimas e fé, Daniel continuou buscando. Até que em uma reunião de oração, um irmão mais velho, cheio do Espírito, se aproximou dele e disse: meu filho, Deus me mostrou que tu tens que perdoar. Daniel ficou confuso. Perdoar quem? O irmão explicou: há alguém em tua vida que tu guardas ressentimento. Enquanto isso não for resolvido, a tua oração está impedida. Foi então que Daniel se lembrou: anos antes, um primo havia o traído, espalhando mentiras que quase destruíram sua reputação. Ele achava que já tinha superado, mas, ao examinar seu coração, viu que ainda havia amargura. Naquela mesma noite, ele orou: Senhor, perdoa meu primo do fundo do meu coração. Não guardo mais nada contra ele. Lavo as minhas mãos em inocência e venho ao teu altar. Salmo 26:6. No dia seguinte, ao acordar, Daniel sentiu uma força nas pernas que não sentia há meses. Levou a mão até o joelho e, com esforço, dobrou. Depois, com lágrimas, conseguiu se levantar. Não foi instantâneo como as outras curas, foi um processo, como se Deus quisesse ensinar que às vezes a vitória vem passo a passo, para que aprendamos a depender dele a cada dia. Hoje Daniel caminha normalmente, não como um milagre espetacular, mas como uma prova de que Deus não só cura o corpo, mas também o coração. E que muitas vezes o maior milagre não é a restauração física, mas a transformação interior. Esse testemunho tem tocado muitos corações na congregação. Jovens que antes viviam no mundo, agora buscam a Deus com fervor. Irmãos que estavam frios na fé, hoje clamam com lágrimas. Famílias que estavam desunidas, agora se reúnem para ler a Bíblia e orar. Porque quando Deus opera, não é só um corpo que é curado, é uma vida que é mudada. É uma fé que é avivada. É uma igreja que é despertada. E assim, a cada culto, a cada reunião de oração, os irmãos se lembram: Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda ouve. Não precisamos de grandes teólogos para explicar, precisamos de corações quebrantados que creiam. Porque a fé não é uma teoria, é uma experiência. E quem já experimentou o poder de Deus sabe que não há palavra que possa descrever, não há lógica que possa explicar, apenas a certeza de que quando Deus age, nenhuma força do inferno pode resistir. Que esse testemunho sirva para encorajar a todos os que estão passando por provas. Não desanime, não pare de clamar. Deus não se esqueceu de ti. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro, conhece cada dor, e no seu tempo perfeito, Ele responderá. Talvez não do jeito que esperamos, mas sempre do jeito que precisamos. Porque Ele é Pai, e um pai não abandona seus filhos. Que possamos, como Daniel, aprender que a vitória não está na ausência de lutas, mas na presença de Deus em meio a elas. Que possamos, como aquele irmão que orou no hospital, ter a ousadia de crer que quando invocamos o nome de Jesus com autoridade, os céus se abrem e os milagres acontecem. E que, acima de tudo, possamos viver de tal maneira que quando Deus operar em nossas vidas, a glória seja somente dele, porque não somos nós que curamos, não somos nós que salvamos. Somos apenas vasos nas mãos do oleiro, instrumentos nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que ler este testemunho. Que Ele fortaleça a tua fé, renove a tua esperança e te encha de um desejo ardente de buscá-lo cada dia mais. Porque Ele é digno, Ele é fiel, e Ele virá em breve buscar os que são seus. Amém. Testemunho CCB, jovem curou tronco arterial na oração, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, uma jornada de fé, dor, milagre e a glória de Deus. O silêncio antes da tempestade. A noite que mudou tudo.
Aquela sexta-feira havia começado como qualquer outra na vida de Mateus, um jovem de 22 anos, membro fiel da congregação cristã no Brasil desde criança. Ele trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, sonhando em um dia abrir seu próprio negócio para sustentar a família que por fé ainda não tinha, mas já orava por ela todas as noites. Seu dia era regado por hinos da harpa cristã, o cheiro de óleo de motor e as risadas dos irmãos que passavam pela oficina para um café ou uma palavra de ânimo. Mas o Senhor, em sua soberania, tinha outros planos. Era por volta das 17h30 quando Mateus sentiu uma dor aguda no peito, como se uma faca o atravessasse. A princípios achou que fosse apenas cansaço, afinal, havia carregado um motor pesado naquela tarde. Tomou um copo d'água, respirou fundo e tentou continuar o trabalho. Mas a dor não passava. Pior, agora irradiava para o braço esquerdo, e uma fraqueza estranha tomava conta de seu corpo. Irmão Mateus, você tá pálido demais, observou seu João, o dono da oficina, um homem simples, mas de fé inabalável. Vamos sentar um pouco, rapaz. Isso não tá normal. Mateus tentou sorrir, mas as palavras saíram entrecortadas. Tá bom, seu João. Só um pouco de cansaço. Mas quando tentou se levantar, as pernas falharam. Ele caiu de joelhos e seu João, assustado, correu para ampará-lo. Meu Deus! Irmão Mateus, segura minha mão. Eu vou chamar os irmãos. Em questão de minutos, 2 diáconos que passavam pela rua, irmão Paulo e irmão Lucas, foram alertados. Ao verem o estado de Mateus, não hesitaram. O irmão Paulo, que tinha um carro, ajudou a colocá-lo no banco traseiro enquanto o irmão Lucas orava em voz alta, invocando o nome de Jesus sobre aquele corpo que agora tremia de dor. Senhor Jesus, pelo teu sangue, nós te pedimos, sustenta este irmão. Não permitas que o mal prevaleça. Em nome de Jesus, amém. O trajeto até o hospital regional foi uma corrida contra o tempo. Mateus, entre gemidos, murmurava: Jesus, me ajuda, não deixe eu desmaiar. Seu João, ao lado, segurava sua mão com força, como se pudesse transferir sua própria vida para aquele jovem. O diagnóstico que abalou a todos: tronco arterial complicado. Ao chegarem ao hospital, a equipe médica agiu rápido. Os enfermeiros o colocaram em uma maca e os médicos, ao verem os sintomas, sabiam que era grave. Uma tomografia foi feita às pressas, e o resultado veio como um soco no estômago. Ele tem uma dissecção do tronco arterial com risco de ruptura iminente. Precisamos de uma cirurgia de emergência, ou ele não sobrevive à noite. As palavras do médico ecoaram como um veredicto de morte. O irmão Paulo, que havia acompanhado Mateus até ali, sentiu o chão sumir. Ele conhecia aquele jovem, um rapaz cheio de sonhos, que cantava no coral da congregação, que ajudava os idosos a chegarem aos cultos, que sorria mesmo quando a vida era dura. Doutor, tem certeza? Não tem outro jeito? Perguntou com a voz embargada. Infarto agudo com complicação no tronco arterial é extremamente raro em alguém tão jovem, mas os exames não mentem. Se não operarmos agora, ele não resiste. O médico olhou para o relógio. 20h15. A cirurgia seria arriscada, mas necessária. Mas antes que pudessem levá-lo, algo inesperado aconteceu. A oração que parou o tempo. Deus, tu és maior que a medicina. Enquanto os enfermeiros preparavam Mateus para a sala de cirurgia, o irmão Lucas chegou correndo, ofegante e suado. Ele havia corrido até a congregação para avisar os irmãos. E agora uma multidão de servos de Deus entrava pelo hospital, cantando hinos com Bíblias nas mãos. Glória a Deus! Aleluia! Exclamava a irmã Maria, uma senhora de 70 anos, mas com uma fé que movia montanhas. O Senhor vai operar. Ele é o médico dos médicos. O médico, desconcertado, tentou conter a multidão. Senhores, isto é um hospital. Não podem entrar todos aqui. Mas o irmão José, um presbítero da congregação, aproximou-se com calma e autoridade. Doutor, nós não vamos atrapalhar. Só vamos orar. O Senhor pode operar o corpo, mas Deus opera o impossível. Sem esperar resposta, eles formaram um círculo ao redor da maca de Mateus. Alguns seguiam de joelhos, outros com as mãos levantadas. O irmão Paulo, com lágrimas nos olhos, começou a clamar: Pai Celestial, tu que saraste o paralítico, que ressuscitaste Lázaro, que abristes os olhos do cego, olha para este teu servo. Ele é jovem, tem uma vida pela frente, tem uma família que precisa dele. Não permitas que o inimigo o leve. Em nome de Jesus, nós ordenamos que esta doença saia, que este tronco arterial seja restaurado, que cada veia, cada artéria, seja curada pelo poder do teu Espírito. Amém. O coro de amém foi tão forte que até os funcionários do hospital pararam para olhar. Alguns, comovidos, juntaram as mãos em silêncio.
E então, algo sobrenatural aconteceu. O milagre que os médicos não podiam explicar. Mateus, que até então gemia de dor, de repente abriu os olhos, e eles brilhavam de uma maneira diferente. Uma paz indescritível tomou conta dele. Ele olhou para o irmão Paulo e disse, com uma voz clara e firme: Irmão, eu tô bom. A dor foi embora. O irmão Paulo recuou, incrédulo. O quê? Mateus, você tá falando sério? Tô, irmão. Sinto como se algo tivesse saído de mim. É como se alguém tivesse desamarrado algo dentro do meu peito. Nesse momento, o alarme do monitor cardíaco parou de apitar. Os médicos boquiabertos correram para verificar. O que eles viram os deixou sem palavras. Isso não é possível, murmurou a cardiologista, reexaminando os monitores. A pressão arterial normalizou, o ritmo cardíaco está perfeito. Como? Eles fizeram novos exames. A tomografia que antes mostrava a dissecção agora apresentava vasos limpos, sem obstruções, sem ruptura. O tronco arterial que deveria estar danificado além da reparação, estava inteiro. Isto é um milagre médico, admitiu o cirurgião, sem jeito, enquanto olhava para a multidão que agora cantava glória a Deus nas alturas em coro. O irmão José, com um sorriso de quem já sabia o final da história, disse: Não, doutor, isto é um milagre de Deus. A notícia que se espalhou como fogo, Deus sarou. Aquela noite o hospital virou um altar. Enfermeiros, médicos, pacientes, até os que não eram crentes, se aproximavam para ver o jovem que havia sido curado. Alguns choravam. Outros perguntavam sobre Jesus. Como isso aconteceu? Perguntou uma enfermeira com os olhos cheios de lágrimas. Mateus, ainda fraco, mas cheio de uma força que não era sua, respondeu: Não fui eu. Foi Jesus. Ele ouviu as orações dos seus servos. Ao amanhecer, a notícia já havia chegado à congregação. O presbítero responsável pela região foi avisado, e uma reunião de ação de graças foi marcada para aquele mesmo domingo. Mas antes disso, algo ainda mais lindo aconteceu. O reencontro com a família. Filho, eu sabia que Deus te traria de volta. A mãe de Mateus, Dona Rosa, uma mulher de fé simples mas profunda, chegou ao hospital sem saber do milagre. Ela havia sido avisada por telefone que o filho estava em estado grave, e veio correndo com o coração nas mãos. Ao entrar no quarto, ela ouviu sentado na cama, sorrindo. Mãe, disse Mateus, abrindo os braços. Dona Rosa parou no meio do corredor, como se não acreditasse no que via. Meu filho, você tá vivo? Ela correu, abraçou-o com força, e não conseguia parar de chorar. Eu orei, meu filho. Eu orei sem parar. Eu disse a Deus, se o Senhor levou o meu marido cedo, não leva meu filho também. E ele me ouviu. Ele me ouviu. O pai de Mateus havia falecido 2 anos antes, vítima de um infarto. Aquela dor ainda era fresca na memória da família. Mas agora, Deus havia devolver a esperança. Mãe, eu tô aqui. E não foi por acaso. Deus tem um propósito para mim, disse Mateus com uma convicção que não tinha antes. E ali naquele quarto de hospital, mãe e filho oraram juntas, agradecendo ao Senhor pela segunda chance. O domingo de glória, o Senhor fez grandes coisas. O domingo seguinte foi um dia que ninguém na congregação esqueceria. Desde cedo, os irmãos chegavam com rostos radiantes, abraçando uns aos outros, contando e recontando o testemunho. O coral ensaiou hinos de gratidão, e o presbítero preparou uma mensagem especial. Quando Mateus entrou na sala de cultos, uma onda de aplausos e glórias a Deus tomou conta do lugar. Alguns choravam, outros levantavam as mãos. O irmão José, emocionado, pediu que ele subisse ao púlpito para dar seu testemunho. Com a harpa cristã aberta no hino 197, Deus é fiel, Mateus começou a falar. Irmãos, eu não tenho palavras para descrever o que Deus fez. Eu senti a morte chegando, mas Deus disse não. Eu ouvia os médicos falando de cirurgia, mas Deus falou mais alto. Eu via o desespero nos olhos da minha mãe, mas Deus enxugou suas lágrimas. Ele fez uma pausa, olhou para o teto da congregação, como se visse além dele. Quando eles oraram, eu senti uma mão, não uma mão humana, mas a mão de Deus tocando meu peito. E aquela dor que me consumia, simplesmente se foi. Não foi gradativo. Não foi, melhorou um pouco. Foi instantâneo. Porque assim é o poder de Deus, ele não faz pelas metades. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um coro de aleluia, que abalou as paredes. O presbítero, então, fez um chamado. Irmãos, este milagre não é só para Mateus. É para todos nós. Quantos aqui precisam de um toque de Deus? Quantos têm uma dor no corpo, uma ferida na alma, um fardo que parece não ter solução? Hoje é o dia da tua libertação. E ali dezenas se levantaram.
Alguns com problemas de saúde, outros com lutas financeiras, outros ainda com corações quebrados por perdas. E a congregação inteira se ajoelhou, clamando como nos dias dos apóstolos. E Deus respondeu. Os frutos do milagre, almas salvas e vidas transformadas. Nos dias que se seguiram, coisas extraordinárias começaram a acontecer. A enfermeira que atenderá Mateus procurou a congregação e entregou sua vida a Cristo. 2. O médico que havia diagnosticado a doença começou a frequentar os cultos, dizendo, se Deus pode fazer isso, eu preciso conhecê-lo. 3. Seu João, o patrão de Mateus que era católico não praticante, aceitou Jesus e hoje leva a família aos cultos. 4. Um jovem que havia se afastado da congregação voltou dizendo, se Deus faz milagres assim, eu não quero ficar fora da sua presença. Mateus, por sua vez, sentiu um chamado mais forte. Ele começou a visitar hospitais, orando por doentes, levando a palavra de fé. Muitos o reconheciam como aquele jovem que Deus curou e pediam oração. Irmão, ora por minha filha que tem câncer. Irmão, meu marido está em coma. Você acha que Deus pode levantá-lo? Eu não acredito em Deus, mas se ele te curou, talvez ele possa me ajudar também. E Mateus, com a mesma fé que o salvou, respondia: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por mim, ele pode fazer por você. A lição que ficou: a fé não é sobre o que vemos, mas sobre em quem cremos. Hoje, anos depois daquele milagre, Mateus casou-se na congregação, tem 2 filhos e continua servindo a Deus com alegria. Ele não esconde as cicatrizes, não as físicas, que por sinal nem existem mais, mas as cicatrizes da alma, as batalhas que o fortaleceram. Em uma reunião de jovens, ele compartilhou. Muitos perguntam, por que Deus cura uns e outros não? Eu não tenho todas as respostas. Mas eu sei uma coisa, Deus não nos prometeu uma vida sem dor, mas uma vida com propósito. Às vezes, a cura vem aqui. Às vezes, a cura vem na eternidade. Mas uma coisa é certa, Deus nunca nos abandona. Ele olhou para os jovens com olhos brilhantes. Vocês querem ver milagres? Busquem a Deus de verdade. Não só nos cultos, não só quando tá tudo bem. Busquem-nos nas madrugadas, nos jejuns, nas lágrimas. Porque é ali, no lugar secreto, que Deus molda os seus guerreiros. E então, como um eco do passado, ele cantou o hino que marcou sua cura. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele prometeu e vai cumprir. Deus é fiel, Deus é fiel. Em sua palavra podemos confiar. E a congregação cantou com ele com uma fé renovada, sabendo que o mesmo Deus que operou naquele hospital ainda opera hoje. Epílogo. Eis que faço novas todas as coisas. Hoje, quando Mateus passa pela rua onde ficava a antiga oficina, ele sorri. Lembra-se do medo, da dor, mas também da fidelidade de Deus. Às vezes, pessoas o param na rua. Você é aquele moço que Deus curou, não é? E ele responde com humildade. Sou sim, mas não foi por causa de mim, foi por causa dele. Porque no final das contas, os milagres não são sobre nós. São sobre um Deus que ainda fala, que ainda age, que ainda transforma vidas, mesmo quando tudo parece perdido. E enquanto esperamos a volta de Jesus, testemunhos como este nos lembram. Deus não mudou. Ele ainda é o Deus dos milagres. Ele ainda é fiel. E ele ainda está no trono. Que este testemunho fortaleça a tua fé. Que ele te lembre, não importa quão escura seja a noite.